Ao longo das últimas aulas, exploramos os mistérios e as maravilhas da mecânica quântica. E agora chegamos a um dos conceitos mais intrigantes e, francamente, quase místico desse campo, que é o entrelaçamento quântico. Na virada do século XX, a física estava em um estado de tumulto. Novas redescobertas estavam abalando as nossas noções tradicionais de realidade. Lembram da dualidade onda-partícula e do princípio da incerteza? Então, estes conceitos já eram desafiadores na época, mas o entrelaçamento quântico levou tudo a um novo patamar. Basicamente, o entrelaçamento quântico afirma que duas partículas, uma vez entrelaçadas, elas permanecem compartilhando informações uma da outra, independente da distância entre elas. Esse conceito foi inicialmente introduzido em um artigo em 1935 pelos físicos Albert Einstein, Podolsky e Rosen e depois ficou conhecido como paradoxo EPR. Para esses três cientistas, a interpretação de Copenhague, elaborada por Niels Bohr e Heisenberg, não fazia sentido. E como essa interpretação era ancorada nas equações de Schrödinger e na interpretação da função de onda de Max Born, eles tentaram pensar numa situação onde comprovasse que a interpretação de Copenhague não daria conta de resolver o problema. Até mesmo Schrödinger não acreditava que a interpretação de Copenhague fazia sentido. E o motivo é muito simples. Porque eles queriam. Eles tinham uma ideia, uma crença de que o mundo não podia ser probabilístico. O mundo não podia ter essas variáveis que não podem ser determinadas de forma assertiva. Então, esses três cientistas, eles se reuniram, se debruçaram em cima das equações de Schrödinger, da função de onda, e tentaram imaginar situações onde a função de onda não conseguiria dar uma resposta razoável. Isso porque não bastava acreditar que o mundo deveria ser do jeito que eles queriam. Eles tinham que provar o ponto de vista deles. E uma forma de provar era usando as próprias equações de Schrödinger em uma situação onde ela não daria conta de resolver. Lembrando que o próprio Schrödinger acreditava que a equação estava incompleta e por isso a mecânica quântica ela é probabilística. Então esses três cientistas se reuniram e pensaram numa situação um tanto quanto curiosa. Se, ao invés de olharmos para a descrição da função de onda de uma partícula, nós olharmos para uma descrição de duas partículas, aí nós teríamos um sistema composto. E em sistemas compostos, a informação sobre uma partícula me é útil para saber algo sobre a outra partícula. E isso não é necessariamente algo muito novo. A gente aprende isso no ensino médio quando estudamos a conservação da energia e principalmente a conservação do momento. Para ilustrar essa situação, vamos utilizar a conservação do momento. Nós já falamos dessa grandeza lá na nossa aula do efeito Compton, mas vamos relembrar. Basicamente, essa grandeza tem relação com empurrões e a terceira lei de Newton, ação e reação. Se eu empurro algo para frente, esse algo me empurra para trás. Podemos pegar como exemplo um canhão, que ao empurrar uma bola para frente, este canhão é empurrado para trás. E o que chama a nossa atenção aqui é o seguinte: eu não sei nada sobre o canhão, eu não vi o canhão, mas vi a bola passar. Se eu pegar e tomar algumas informações, alguns dados dessa bola, eu consigo determinar o seu momento. E o momento da bola é exatamente igual ao momento do canhão, só que o do canhão está no sentido contrário. Então, ao medir uma informação da bola, automaticamente eu sei uma informação do canhão. Voltando para a quântica, partículas entrelaçadas só podem ser descritas por uma função de onda única, mas a interpretação de Copenhagen afirma que as informações dessas partículas permanecem em um estado de superposição quântica até o momento da medida. E é aí que está o paradoxo EPR. Para entender melhor o nosso problema, vamos considerar um elétron. E esse elétron ele pode estar feliz ou triste. Essa questão de feliz ou triste é apenas para ilustrar uma possível informação que eu posso obter ao observar o meu elétron, ao fazer uma medida do meu elétron. Poderia ser sua energia, poderia ser sua posição, poderia ser sua velocidade, mas nesse caso a gente vai medir, vai observar a sua
felicidade. No entrelaçamento quântico, duas partículas interagem em condições específicas e controladas, e após essa interação, as informações dessas partículas passam a ter uma correlação. Isso significa que a informação de uma estará correlacionada com a da outra. E no nosso exemplo dos dois elétrons, eu posso pegar dois elétrons, fazer esse entrelaçamento e depois do entrelaçamento eu observo o seguinte: quando eu vejo um dos elétrons, meço um dos elétrons, a felicidade dele, e eu vejo que ele está feliz, o outro está triste. Poderia ser feliz e feliz? Poderia. Poderia ser triste e triste? Poderia. Mas nesse nosso exemplo, vamos dizer o seguinte: sempre que eu medir um dos elétrons, o outro vai ser exatamente o inverso. E aí as coisas ficam interessantes quando a gente pensa na interpretação de Copenhague. Por quê? Depois de ter feito esse entrelaçamento, se eu separar essas partículas e parar de observá-las, o que a interpretação de Copenhague afirma? Que essas partículas vão entrar no estado de superposição, as informações delas vão entrar no estado de superposição porque não tem ninguém observando e medindo, e elas podem mudar o seu estado. Antes de seguirmos, vamos relembrar qual era o propósito dessa teoria que deu origem ao entrelaçamento quântico. Einstein, Podolsky e Rosen, eles queriam provar que a interpretação de Copenhague não fazia sentido. Para isso, eles pegaram a equação de Schrödinger, pegaram a função de onda e pensaram numa situação onde essas equações não davam um resultado satisfatório. Isso seria o suficiente para provar que a interpretação de Copenhague estava equivocada, já que ela depende diretamente da equação de Schrödinger e da função de onda. E agora que vocês vão entender por que isso é um paradoxo. Porque quando eu tenho as minhas partículas entrelaçadas, eu posso separar elas a uma distância absurda. Por exemplo, uma está aqui no nosso planeta Terra e a outra está perto de uma outra estrela em outra galáxia. O que acontece é, ao fazer a medida da minha partícula aqui na Terra e eu verifico que ela está feliz, eu automaticamente sei que a outra, que está em outra galáxia, está triste. E aí aparece um problema muito importante, porque isso fere a nossa ideia de localidade, que a medida é uma coisa localizada. Para eu obter uma informação sobre o tamanho de uma mesa que está em outro planeta, a menos que eu vá lá medir ou que eu tenha algo lá para medir e me enviar essa informação, eu nunca saberia o tamanho dessa mesa. A medida é algo localizado, você tem que ir lá e medir. Porém, a gente consegue obter a informação de uma partícula que está em outra galáxia medindo algo aqui no nosso planeta. Isso é um pouco estranho, isso é um paradoxo. Como você vai medir algo lá longe sem ir lá ou ter alguma coisa lá para fazer essa medida e te mandar a informação? Por conta dessa questão de descobrir algo de uma partícula distante ao fazer uma medida com uma partícula aqui próximo, Albert Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E ele não acreditava que isso era possível. Mas a equação de Schrödinger, a função de onda, dava esse resultado quando se tinha um sistema composto, quando se tinha duas partículas entrelaçadas. Fazer essa experiência e provar que isso não era possível seria um indicativo de que a equação de Schrödinger estava incompleta. E só por conta disso tínhamos essa característica probabilística da mecânica quântica. Só por conta disso que a interpretação de Copenhague fazia sentido. Mas era preciso provar que realmente não existia o entrelaçamento quântico. Obviamente, em 1935, ainda não se tinha ideia de como poderiam montar um experimento para testar a veracidade do entrelaçamento quântico. Cerca de 25 anos depois, já na década de 60, surgiu o físico John Bell, e ele pensa numa maneira. Essa maneira é conhecida como desigualdade de Bell, e ao realizar o experimento com base na desigualdade de Bell, as predições da mecânica quântica, os cálculos e a equação de Schrödinger se comprovou 100% efetiva, e que, de fato, o que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância, de fato acontecia. Einstein morreu em 15 de abril de 1955, então ele não chegou a ver qual foi o desfecho daquilo que ele propôs como sendo um problema na mecânica quântica, e que de fato se tornou um paradoxo, que por mais
que não faça sentido eu obter informação de um outro ponto do universo a partir do momento que eu meço uma partícula aqui, ainda assim a mecânica quântica fornece contas com precisão falando que isso é possível. Além de ser um fenômeno fascinante, o entrelaçamento quântico tem possíveis aplicações práticas, como computação quântica e criptografia quântica. Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, esse fenômeno pode estar presente em aplicações que podem revolucionar as nossas vidas. O entrelaçamento quântico, com todas as suas implicações, desafia a nossa compreensão da realidade, mas também revela a beleza que é esse universo onde vivemos. A mecânica quântica, com toda a sua estranheza, é testemunha da capacidade humana de descobrir e entender os mistérios mais profundos da natureza, da física.